Itaquaquecetuba comemora 459 anos de fundação. É uma das cidades mais antigas do país, originalmente habitada por índios e que teve seu povoamento marcado pela presença dos jesuítas. E é com esse rico histórico, cultural e religioso que vamos contar um pouco da trajetória da nossa cidade. Segundo os registros históricos, a cidade foi um dos 12 aldeamentos do Padre Anchieta, com origem em 1590. Na época, os índios tupis e guaianazes povoavam a região. Para nos explicar melhor sobre como tudo começou, o historiador, escritor e filósofo Gabriel Frade conta mais sobre a nossa história e a participação dos jesuítas. A Companhia de Jesus ela é muito importante não só para o Brasil, mas também num contexto mais amplo para a própria história da Igreja, né? Ela nasce no século XVI, o seu fundador é Santo Inácio de Loyola, um santo que tem uma experiência militar, ele é espanhol, tem um processo de conversão bastante interessante e ele acaba fundando um grupo de seguidores em torno a si, que mais tarde se chamarão então de jesuítas, ou aqueles que militam na Companhia de Jesus. E que, chegando no litoral paulista, vão percebendo que há uma necessidade de evangelizar o gentio que ficava na parte de cima, subindo a serra, portanto no Planalto. Quem liderava essa missão era Manuel da Nóbrega. Junto com ele se juntou um jovem chamado José de Anchieta, que juntamente com outros foi praticamente o primeiro grupo de evangelizadores que subiu a serra e atingiu o Planalto paulista, chegando até onde hoje é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo nasce naquilo que hoje é conhecido como Pátio do Colégio. Os jesuítas chegam até ali, têm a intuição de que é um local importante porque é o entroncamento de várias tribos vêm até aqui, a essa parte do Planalto, há uma série de rios que permitem essa locomoção dos indígenas e esse acesso fácil ao litoral, o litoral que era sempre uma fonte também de alimentação para os índios. Agora, para se chegar a tudo isso, era preciso evangelizar o gentio. Os índios tinham um grande problema, eles eram nômades por natureza. Então, uma das primeiras coisas que se mostrou como necessária era a fixação dos índios na terra. Muito provavelmente, as primitivas aldeias pré-cabralinas, portanto, antes de Pedro Álvares de Cabral, elas serviram como primeiro lugar de apoio para essa empresa, que mais tarde se chamaria de aldeamentos. Provavelmente Itaquaquecetuba, pela sua localização geográfica, era uma dessas aldeias que se tornou um aldeamento. Acreditamos que os padres jesuítas começaram um trabalho aqui em Itaquá e depois foram caminhando para outros lugares, como por exemplo São Miguel, aqui bem próximo de Itaquá, vindo da Grande São Paulo, parando aqui em Itaquá e depois indo para outros locais e deixando aqui muita história para nós no dia de hoje. Inclusive o prédio que nós falamos, a igreja, é construída hoje por detrás dessas paredes, o início da construção com taipa de pilão, onde era o material feito com barro, sangue de animal e principalmente palha, para dar sustento às paredes que até hoje estão preservadas aqui no dia de hoje. A localização era considerada estratégica, pois o aldeamento ficava à margem esquerda do rio Tietê e a caminho de São Paulo, e também possuíam morros que permitiam ver a chegada dos invasores. A cidade, ela nasce, portanto, com os jesuítas, nasce como aldeamento. O aldeamento também tinha essa função de recolher os índios que tinham o estatuto de encapelados. Os índios eles eram escravizados pelos paulistas, principalmente nas bandeiras, os bandeirantes ou descimentos que se faziam ao longo do sertão. Uma legislação bastante complexa da época, que fazia com que o índio podia ser escravizado, mas também havia legislação por parte da igreja dizendo claramente que o índio não podia ser escravizado. E os jesuítas naturalmente tomaram esse partido, vão sofrer por isso, serão expulsos mais vezes,
mas poderíamos dizer que nos aldeamentos onde os índios se concentravam, eles viviam um estado de maior liberdade. Em Itaquá não há mais nenhuma tribo ou descendente dos índios que habitavam a época de sua fundação. Mas conseguimos encontrar Alex Ribeiro, cacique dos Caimbés do estado de São Paulo e que mora no município. Ele relata com tristeza o desfecho dos índios daquela época. Eu fiz alguns estudos onde realmente tinha essa parceria, né? Eles auxiliaram bastante os indígenas da época, né? que é os Guaianazes ou os Guaianã, chamado no Tupi antigo, né? E os Tupi também na época. Eles auxiliaram bastante, lutaram muito para que preservasse a cultura, mas não conseguiram, onde os Guaianazes foram devastados nessa região. Não só nessa região, mas em todo o Brasil, os Guaianazes não existem mais. Então isso quer dizer que nessa época vivia milhares de indígenas Guaianazes e Tupi, e hoje existe muito pouco. Guaianazes foi totalmente devastado, os Tupi ainda existem bastante, né? Mas os Guaianazes totalmente não existem mais. Então não foi um trabalho bem feito, né? Eu acho que teria feito mais. E o nome da cidade? Você sabe por que Itaquaquecetuba? Itaquaquecetuba significa abundância em taquara, né, que cortam. Usava os indígenas antigamente, aqui em Itaquaquecetuba, por ter abundância em taquara, eles usavam a taquara para fazer ferramentas de corte, né, para se cortar seus alimentos, né, e também ferramentas de autodefesa também, né. Então o ligamento de Itaquaquecetuba, né, com os indígenas é muito forte, e isso a gente quer preservar. Nós, moradores indígenas de Itaquaquecetuba, quer criar esse laço, continuar criando história e fazendo história junto ao município. A dificuldade em desbravar a região deu origem ao nome da principal igreja da cidade. Em qualquer lugar onde era difícil acesso para que o povo chegasse, então onde a igreja construía a igreja, atribuía a intercessão de um santo ou de uma santa. Então acreditamos que aqui recebeu o nome de Igreja Nossa Senhora da Ajuda porque não foi fácil chegar até aqui. Atribuir uma intenção divina. Conseguiram chegar aqui, conseguiram construir uma igreja com a ajuda de Nossa Senhora. A igreja foi tombada como patrimônio histórico e passou por um processo de restauração. Visitar a igreja é realmente uma viagem ao passado. Ainda há peças históricas e uma arquitetura que remonta os tempos de colônia. Ela é considerada a segunda igreja mais antiga do estado de São Paulo. Primeiro vem a igreja pelos registros, vem a igreja de São Miguel Paulista e depois a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, onde se preserva algumas coisas, não ela totalmente. Temos as imagens que ainda são datadas do tempos de fundação, o próprio prédio, a parede, como o padre disse, o piso, que é um mosaico antigo também, e algumas madeiras, seja do telhado e o próprio mezanino, onde nós estamos agora. É de se pensar que a atual igreja, ela não deve ter sido a igreja primitiva. A igreja primitiva deve ter sido uma construção muito mais simples. Tá? As suas paredes elas são feitas de taipa de pilão, uma técnica que foi bastante empregada aqui no Brasil, particularmente em São Paulo, que era uma técnica que consistia em piloar camadas e mais camadas de terra misturada com alguns elementos. Havia várias receitas, para dizer a verdade. Em alguns casos misturava-se terra com crina de cavalo, em outros casos terra com óleo de baleia, se você estivesse próximo, por exemplo, do litoral. Enfim, procurava-se então terra que desse uma sustentabilidade ao edifício, e por isso são paredes normalmente bastante espessas. A igreja de Itaquaquecetuba tem paredes que chegam a medir quase 1 metro de espessura. Por quê? Porque feitas com taipa de pilão. Isso mostra claramente que é um edifício bastante antigo. O processo de restauro ainda não terminou. Fora o altar principal, que hoje está guardado para restauro também, hoje estamos utilizando um provisório para as missas. Nós temos os 4 altares laterais, conhecido como retábulos dentro de uma igreja, que ainda também não foram mexidos, mas sim conservados. As imagens que hoje estão nesses altares laterais são de gesso. Elas foram restauradas.
mas ainda está sendo feito um trabalho de estudo para encontrar a cor original do altar e em breve, quando Deus permitir, a comunidade continuar ajudando, terminar o restauro dos 4 altares, onde valoriza os santos que hoje já estão neles. A cidade se emancipou de Mogi das Cruzes em 1953 e passou a ter sua própria administração local. A Itaquaquecetuba dos dias de hoje tem 350 mil habitantes, num misto de imigrantes europeus e pessoas de várias outras partes do país que adotaram a cidade como seu lar. A dona Sebastiana veio para Itaquá quando tinha 17 anos. Hoje, aos 97, lembra bem como eram as coisas na década de 40. Quando eu cheguei aqui, Itaquá, tinha umas casinhas antigas, a rua era terra, só tinha igreja, cemitério, não tinha delegacia, não tinha nada. Tinha o tetê era limpinho, chegava o fundo embaixo. Aqui não tinha água, a gente pegava água de jardim. Eu morava ali onde hoje é a Casa Bahia, os fundos lá. Mas não era assim que nem é agora, né? Aquelas casinhas antigas mesmo, que acho que nem vocês conhecem. Casinha de pobre. A Maria Fumaça, eu andei nele para ir para São Paulo. Quando eu ia para São Paulo, a gente não era fumaça. Era o trem, né? A variante. Nesse aniversário, a mensagem que fica é a necessidade de contar essa história e manter viva a memória de quem fez e faz parte dela. A gente vive em casas comuns, como todos vivem, né? Mas mantendo a nossa tradição, mantendo a nossa cultura, vivenciando a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade. Para quê? Para que a gente não perca, né, a nossa história, a nossa origem, né? E nisso a gente vem, né, buscando parceria junto ao município para que o município nos fortaleça como povo, nos fortaleça como etnia, né, para que nos ajude a preservar aquilo que não é só nosso, é de todos, né? Nós indígenas, a nossa cultura é do Brasil, é de todos, né? E todos que venham a conhecer, que queiram conhecer a nossa ancestralidade, a nossa origem. Acho que preservar a nossa cultura, acho que é preservar a história do Brasil. Nhangatu, Aieté, Itaquaquecetuba. Significa parabéns, né, felicidades a toda a cidade e a toda a população.